Muito bom dia! Segunda-feira, final de semana passou. Espero que você tenha descansado no final de semana. E agora começamos uma semana cheia de conteúdo para edificar a sua vida. Amanhã IPP, já estou aqui ao vivo. Pode deixar sua mensagem, seu bom dia, falando de onde você está nos acompanhando, falando qual a temperatura que está aí na sua cidade. E quero ler um versículo para você que diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. É isso, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. 1 Crônicas 16, 29. É isso aí. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem muito a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. Vamos falar sobre os atributos de Deus. Tem tudo a ver com a gente porque se a gente não entender quem Deus é, a gente não vai entender nada da vida. Sabe quando duas pessoas estão se conhecendo, elas querem saber, elas começam, né, se conhecendo, querem saber quais os gostos daquela pessoa, o que ela gosta de fazer, entendeu? E a mesma coisa é com Deus. Não tem como a gente ter intimidade com Deus sem conhecê-lo. E esse é o tema do programa de hoje, que vai falar dos atributos de Deus. E eu já quero começar mostrando um vídeo do pastor Paulo Júnior falando sobre os atributos de Deus, que é o estudo mais sublime da teologia, que é o ser de Deus. Então acompanha aí esse vídeo. O estudo mais sublime da teologia, o ser de Deus, a teontologia, o estudo do ser de Deus. Esse tema, até 200, 300 anos atrás, eram os temas mais pregados nos púlpitos de todo mundo. Quem Deus é, o que Deus faz. E parece que dos últimos 100 anos para cá, Deus foi tirado do seu trono, e o que se prega é o homem. Um culto, um louvor, uma pregação antropocêntrica, centrado na pessoa e no desejo do homem. Se você quer um avivamento em sua igreja, sua congregação, em seu ministério, pregue os atributos de Deus, pregue a pessoa de Deus, o ser de Deus, pois ela é o tema mais importante da rainha das ciências, da teologia. O conhecimento de Deus determina como pensamos. O conhecimento de Deus determina como cremos. Conhecimento de Deus determina como adoramos, como enxergamos a Bíblia, como vivemos, e até como entendemos e atravessamos as tribulações. Um elevado conhecimento de Deus nos levará a uma vida cristã elevada, piedosa e santa. Ou seja, o conhecimento de Deus resume quem você é, no que você crê e qual é a sua estatura espiritual. De forma que quanto mais ignorante do ser de Deus você é, menor é a sua estatura espiritual. Por isso que os puritanos eram considerados gigantes. Dr. Lloyd Jones, se não me engano, disse que os puritanos são o Himalaia, Jonathan Edwards é o Everest, e os reformadores, esqueci de um dos montes, está aqui na ponta da língua. Bom, os puritanos eram considerados gigantes. J.I. Packer, escrevendo entre os gigantes de Deus, diz: eles, os puritanos, são gigantes, nós somos anões. Nós temos milhares de quilômetros de extensão,
e 2 centímetros de profundidade. Os puritanos não, são como as sequoias dos Estados Unidos e do Canadá. Tem centenas e centenas de metros, são gigantes. E sabe qual é uma das razões dos puritanos serem uma das maiores classes de cristãos que já viveram na terra? O conhecimento do ser de Deus. Eles escreviam livros de 2.000 páginas só de atributo de Deus. Só de um atributo, por exemplo, se você comprar o livro de Stephen Charnock, A Bondade de Deus, tem mais de 300 páginas. 300 páginas escritas só de um atributo, só da bondade. O conhecimento de Deus define quem nós somos. Volte a estudar, pregar, ensinar sobre os atributos de Deus. Olha que mensagem para começar a semana, para falar aos nossos corações, para a gente ficar ligados mesmo nos atributos de Deus. Gostou da mensagem? Escreve aí, deixa seu recadinho. Belíssima mensagem do pastor Paulo. E tem muito conteúdo, gente, falando dos atributos de Deus. E hoje a gente vai falar mais aqui do programa. Mas antes eu quero lembrar você que se você quer participar do sorteio, nós estamos fazendo um sorteio da Bíblia de Estudo de Pregação Expositiva com sermões e estudos e reflexões do reverendo Hernandes Dias Lopes. Está aparecendo aí na sua tela. E para participar, olha, são 2 últimos dias para poder participar desse sorteio, hoje e amanhã ainda, porque nós faremos o sorteio no programa Você é um Missionário, do reverendo Arivaldo Dias Casimiro, amanhã à noite, ao vivo, tá bom? Às 20 horas. E ainda dá tempo, ó, para concorrer, é só você entrar no perfil, seguir os perfis IP Pinheiros, ipp.tv, Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiros, e ainda marcar 3 amigos no comentário dessa foto. Lembrando que o resultado é amanhã à noite, no programa Você é um Missionário, e dá tempo de participar ainda. É isso aí, gente. Antes de continuar falando aqui dos atributos de Deus, eu quero falar de uma música que a gente separou para você. Vamos lá ver qual é a música do dia. E a música escolhida chama Ele É, dos Arrais. Essa música é linda e fala assim: no deserto de quem eu fui, eu tive sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê os meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida a água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. Essa música é dos Arrais, é uma música linda que toca na Rádio Pinheiros e vale a pena, ó, passou, tem um tempinho aí hoje no seu dia, quer louvar, glorificar o Senhor, escuta essa música, ela vai fazer você refletir profundamente em quem Cristo é e o que de bom Ele faz com a gente, né? É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre os atributos de Deus, mas antes eu só quero mostrar um vídeo para você, para a gente ficar mais ligadinho. E hoje a Tainá trouxe um recado muito legal, muito interessante, que acontece aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu não sei se você já conhece o Bazar da SAF, e a Tainá vai mostrar e trazer informações muito legais para você. Fala aí, Tainá. Se você é como eu, que gosta sempre de uma pecinha nova para compor o look, essa é a oportunidade. É o Bazar da SAF, que agora é fixo, gente. Todas as quartas-feiras, das 9 da manhã às 4 da tarde. Você pode se programar e vir conhecer e adquirir uma peça nova. Ele fica no prédio 4, na sala 2, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então se programe e venha conhecer. Lembrando que todo o valor arrecadado, gente, é destinado para as missões e para também os enxovais dos nenéns. Então, além de você adquirir uma roupa nova, você também está colaborando, e isso é muito bom. Outro detalhe, se você tá em dias, ele quer fazer uma limpeza, né, no seu guarda-roupa, tirar algumas pecinhas, e você quer achar um local para fazer as suas doações, você pode trazer aqui também, porque eles aceitam as suas peças e que vai servir para outras pessoas. Lembrando que é importante você prestar atenção no estado da sua peça. Lembre que outra pessoa irá usar e será muito feliz com ele. Ah, tem novidade vindo aí. Semana que vem já temos decorações, enfeites para um Natal.
Então venha conhecer o Bazar da SAF. Fenomenal, o Bazar da SAF está um sucesso, muita roupa incrível, boa. E se você quer participar das duas formas, pode ser doando, pode ser comprando também, indicando para quem precisa. Bela dica, a Tainá sempre trazendo algo para a gente ficar ligadinho. Obrigada, Tainá, você é uma bênção. E olha só, vamos continuar falando dos atributos de Deus. Legal aquele vídeo que passou do pastor Paulo Júnior, né, falando sobre que gigantes espirituais são aqueles que mais conhecem a Deus, né? Então, vamos lá. Para conversar com a gente, nós convidamos o Samuel Lopes. Ele é seminarista aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, casado com a Larissa e também coordenador da EAD Pinheiros. Um amigo muito querido e como ele mesmo fala, e nós somos miseráveis pecadores, né, amigo? Bom dia. Bom dia, Lídia. Muito obrigado pelo convite, né? Realmente nós somos miseráveis pecadores. Somos, amigo. Precisamos da graça de Deus, do auxílio de Deus em nossas vidas. E graças a Deus que aprove a Ele vir até nós, né? Entregar seu Filho, que Ele morreu, ressuscitou e hoje estamos aqui vivos espiritualmente pela graça dele, né? Pelo amor dele em nossas vidas. É verdade, Samuel. E eu perguntei para o Samuel antes quantos atributos são. Ele falou, Lídia, são infinitos, né? Porque eu separei 10, né, estudando, né, sobre os atributos de Deus, eu separei 10 e são infinitos. Como é bom poder estudar sobre os atributos, conhecer Deus na intimidade, né, Samuel? Eu queria que você... Exatamente, Lídia. Pra você ter ideia, quando nós formos ao céu, nós estaremos conhecendo Deus eternamente. Não existe limite para o conhecimento de Deus, né? Nós que somos limitados, né? A mente humana não consegue entender tudo sobre Deus, né? Só o que Ele aprove Ele falar e se revelar a nós. Mas no céu nós conheceremos Ele eternamente. Então não vai ser monótono do céu, vai ser dinâmico. A gente vai aprender, conhecer, aprender, se aprofundar em quem Ele é, né? E em comunhão com Ele. Gente, que demais, isso é uma coisa que nunca acaba, né? É muito bom. Samuel, então explica pra gente um pouquinho, pra gente entender melhor o que são os atributos de Deus. Lídia, eu creio que, na verdade, não apenas eu, né? O próprio Paulo Júnior falando agora, e também outros pastores, teólogos, falam que esse é o assunto mais importante, se não um dos assuntos mais importantes, não o mais importante da teologia, né? E a gente didaticamente chama isso de teontologia, né? O estudo e o conhecimento de quem é Deus. Primeira coisa que a gente tem que ressaltar, Lídia, são algumas coisas que devem ficar claras na minha mente, na sua, na mente de quem está nos assistindo agora, é que a mente humana ela é limitada para conhecer tudo acerca de Deus. A gente é limitado, a gente não vai conhecer tudo sobre Deus. Isso tem que ficar claro, né? Mas aprove a Ele revelar o que Ele quis a nós através das Sagradas Escrituras. E interessante que essa revelação, o que Deus nos revelou sobre Ele, sobre a sua glória, sobre a sua graça, sobre o seu agir com a humanidade, esse conhecimento é suficiente para conhecermos a Deus e suficiente para a salvação. E também, como diz o Paulo lá em Romanos, né, essa revelação de Deus também é suficiente para a condenação. Então, isso tem que ficar claro na mente. Primeiro, nós somos limitados. Nossa mente, apesar de ser uma mente, como dizem os cientistas, um supercomputador, ela é limitada para o conhecimento de Deus. Aprove a Ele apontar o que Ele quis sobre Ele para nós. E esse conhecimento tanto serve para a salvação, né, que existe a revelação natural, da natureza, da criação, e a revelação especial. E esse conhecimento de Deus tanto serve para nossa salvação, como também para nossa perdição. Essa primeira coisa tem que ficar clara na mente que você que está nos assistindo aí. Segunda coisa Lídia, existem pessoas, ministérios, louvores, bandas que para tornar Deus mais pessoal, eles começam a chamar Deus de brother, Deus de você, e isso me incomoda muito, sabe? Me incomoda também. Porque quando você vai olhar o que o povo de Israel no Antigo Testamento via sobre Deus, Deus era o único ser superlativo com relação à santidade, né? Santo, santo, santo. Verdade. Quando Isaías foi olhar, no templo, ele viu lá e falou assim, olha, santo, santo, santo. Então, isso me incomoda muito. Então, muitos ministérios, louvores, bandas, para tornar Deus mais pessoal do que Ele já é pessoal.
E ele chama de forma irrelevante e irreverente, né? Chama Deus de você, Deus de amiguinho, Deus de brother. E não, a gente tem que respeitar quem é Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso. A gente não fala dessa forma na frente de um juiz, na frente de... Vamos perceber, na frente de um pastor muito conhecido internacionalmente, nacionalmente. Eu estava fazendo entrevista com o pastor Hernandes, eu estava com toda a devoção ali, né? Com toda... aquele sentimento de respeito, né? Se nós fazemos isso com homens, quanto mais com o nosso Deus. O nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo nas suas mãos. Então, isso me incomoda. Então, isso tem que ficar claro, né? Isso não é legal e a gente tem que entender que respeitar a Deus como Ele é, quem Ele é. E a terceira coisa que me incomoda muito, e eu acho que isso é uma coisa muito grave que acontece hoje em dia, Lídia, é que Deus é visto, parece que é visto, né, como um capacho para o homem. Algumas igrejas trazem essa perspectiva de capacho. Deus é capacho, Ele é obrigado a me abençoar, Ele é obrigado a cuidar da minha vida, Ele é obrigado a me dar o que eu quero. Então, essa é uma terceira coisa também, que isso é heresia. Entenda que isso é heresia. Não tem outra palavra para dizer, né? Pessoas que fazem de Deus o seu capacho, isso é heresia. E eles vão ser, no julgamento, eles vão ser cobrados diante de Deus, né? Do Todo-Poderoso. E com toda razão isso incomoda, né? Exatamente. E aí, Lídia, quando nós falamos sobre atributo, a teologia nos ensina que são características, as características de Deus. E quando nos voltamos à Bíblia, às Sagradas Escrituras, a gente conhecemos muito sobre Deus, o que Ele é e quais os planos dele para a nossa vida. Lógico que nós não vamos conhecer tudo da vontade de Deus e de quem é Deus, mas nós vamos conhecer muito mesmo, tanto que até hoje, depois de 2000 anos do Novo Testamento montado e também mais alguns 1000 anos com relação ao Antigo Testamento, estamos aprendendo cada dia mais esse conhecimento progressivo da Bíblia. É isso que eu ia falar. Às vezes as pessoas falam que não foi colocado tudo na Bíblia, mas a gente não dá conta, ela é suficiente para a vida inteira, inesgotável, né? Fonte de vida inesgotável, que não dá conta nem de fazer. O que tem ali, quanto mais que é mais, né? Deus é soberano de colocar tudo que a gente precisava. Né? Isso é verdade. Uma coisa que a gente Exatamente. Tem que se ligar, né? Exatamente. Então, atributos nada mais é do que as características de Deus. Alguns falam qualidade de Deus e outros perfeições de Deus, né? Isso são os atributos de Deus. Ô Samuel, e tem aqui, a gente sabe muito bem que falam que tem os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis, né, de Deus. Isso. Queria que você explicasse para a gente como que são os comunicáveis e os não comunicáveis. Ok, boa pergunta. Lídia, a teologia, para se tornar mais didática o conhecimento de Deus, que é tão profundo, tão intenso, ele divide os atributos em duas categorias, né? Atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis ou incomunicáveis, como alguns dizem. Então, é bem simples. Primeiro, os atributos comunicáveis de Deus, eles são os atributos que Deus, incomunicáveis, são os atributos que Deus não compartilha com o homem. São só dele. São só dele. Creio que você já ouviu falar sobre que Deus é eterno, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente. Então, esses atributos são os que nós mais conhecemos, né? Primeiro, o eterno, porque ele não tem nem início nem fim. E o interessante é que a diferença entre eternidade e imortalidade é que imortalidade ele tem um início, né? Início. Eternidade não, é como se fosse uma aliança mesmo, uma aliança. Uau. Você não vê o fim nem o início da aliança. Então, Deus ele é eterno, ele sempre existiu. Que lindo isso, nunca tinha associado isso. O outro ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Nada limita a Deus. Interessante que ele está aqui agora, mas também está lá nos Estados Unidos, está lá no Japão, está em outra galáxia. Deus ele está em todos os lugares. Isso me acalma o coração, entender a onipresença de Deus. Sabe por quê, Lídia? Porque eu sei que amanhã, Deus já está lá no amanhã. Então, nessa perspectiva, o amanhã já existe.
É verdade. Inclusive no inferno, né? Ele está também. Exatamente. Isso tem Eu em ouvi todos uma os pregação lugares. ontem do reverendo Augusto Nicodemos que fala que ele está no inferno porque ele é justiça, É. né? E por isso que ele está no inferno também, porque ele é justiça e lá é a justiça de Deus. Exatamente. Só que com um detalhe, no inferno ele não está agindo com bondade, mas com justiça e com sua ira, né, contra o pecado. É interessante. É interessante, né? Mas pensar na onipresença de Deus me descansa o coração. É. Porque às vezes quando eu chego em casa, estou abatido, estou triste, angustiado, eu falo, não, mas Deus está comigo e Ele já está lá no dia de amanhã. Isso me acalma o coração de uma forma... Teve um pastor que é cientista, vou esquecer o nome dele agora, ele falando que estava preocupado com a monografia dele e ele conversando com o orientador dele, olha, eu acho que eu não vou conseguir fazer e tal, não vou conseguir apresentar aquela monografia, e o orientador fala assim com ele, não se preocupe, Deus já está lá no dia da sua apresentação, está lhe esperando lá. Ele falou que isso confortou tanto o coração dele. Que coisa linda. Conhecer mais profundamente, né, entender mais sobre Deus, isso me Por isso a tranquiliza. importância da gente falar de um tema tão importante como esse, e porque assim, às vezes a gente vai na correria do dia a dia, a gente esquece que isso é primordial, isso é essencial, isso nos move, isso nos vai fazer diferença na nossa vida, né? A importância de estudar os atributos de Deus. Que nem Paulo Júnior falou, a importância para a igreja pregar sobre os atributos Exatamente. de Deus também, né? É uma coisa que não é tão pregada em muitas igrejas, né? Infelizmente, tem igrejas que são sérias, que pregam, mas tem igrejas que, de fato, se voltam para o homem de uma forma tão intensa, sabe? Que esquecem de quem é Deus, né? Que desperdício. Exatamente. E quando nós nos voltamos para quem é Deus, isso nos conforta o coração, isso nos dá mais segurança para a vida. Então, eles fazem o caminho oposto. A gente tem que conhecer mais de Deus, porque conhecendo mais de Deus, Lídia, consequentemente, eu vou agir de forma mais positiva na minha vida. Eu vou viver, assim, olha, sabendo que Deus tem todo o controle nas suas mãos, da vida, da morte. Então, isso deve ser, de fato, mais pregado e mais ensinado. Mas também, Lídia, tem outros atributos que não são muito vistos, assim. Por exemplo, a seidade. A seidade significa que Deus, ele é autoexistente. Ele não precisou de ninguém para estalar o dedo para ele nascer, para ele surgir. Ele é autoexistente, ele sempre existiu. Diferente de nós. Nós fomos criados, nós somos Antes criaturas. da fundação do mundo. Exatamente. Ele também o atributo da imutabilidade. Significa que Deus não muda jamais. Nós às vezes acordamos mais felizes, mais tristes, mais angustiados, mais eufóricos. Às vezes nós estamos abatidos de uma depressão tão imensa, outras vezes a gente está numa euforia que tudo na vida é luz, amor, alegria, felicidade, paz. alegria, paz. Esse é o homem. Mas Deus, ele é imutável. Deus, ele é imutável. Deus não muda. Independente das circunstâncias adversas que nós vivemos, Deus, ele não muda. Se ele prometeu que ia cuidar de nós, se Jesus, como Jesus prometeu que estaria conosco, se o Espírito Santo é nosso Consolador, ele vai continuar sendo nosso Consolador. E é incrível, Samuel, quando você acredita nisso, quando você faz uso disso, você se joga nos braços dele igual uma criança, você desfruta de bênção. Você falou das promessas de Deus, ele prometeu. O reverendo Arival sempre fala, ore em cima das promessas de Deus. Tem tanta promessa, gente, para todas as situações da sua vida, para uma situação que você está passando agora. Tem promessa de Deus na Bíblia para isso. Então, assim, é algo maravilhoso, é a graça de Deus quando você consegue desfrutar disso. Tá no momento, eu sei que o momento mais difícil da gente é o momento que a gente está passando por um momento difícil, é o momento mais difícil da gente orar. Mas é a hora de orar nesse momento, é falar com Deus e falar nessas promessas, porque esses atributos de Deus, a gente tem que chegar mais perto dele, conhecer mais e fazer uso disso. Exatamente. Um outro atributo também, e esse é o último que eu trago, de infinitos que existe, senão a gente fica falando o dia todinho aqui sobre Deus. Ai, que bom, eu gosto, eu topo. Vamos ficar Samuel falando? Vamos lá. É a infinitude, né? Significa que Deus, ele é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Deus é infinito. Ninguém consegue delimitar Deus. Ninguém consegue colocar Deus em uma caixinha e falar assim, esse é Deus. Não consegue, porque ele é infinito. Já parou para imaginar você, como Deus, essas características de Deus, trazem conforto e paz ao nosso coração?
Eu acho que a gente deve aprender mais, Lídia, sobre os atributos de Deus. E, na verdade, pensar nos atributos incomunicáveis é pensar que nós somos totalmente diferentes de Deus. Então, isso nos traz mais temor a Deus. Isso gera no nosso coração humildade para buscar nele, a estar com ele, estar se relacionando com ele profundamente, porque sabemos que nós não somos nada disso. E precisamos dele, da mão dele poderosa nos guiando. E a coisa mais linda da vida, Samuel, eu acho que assim, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o quão miserável e pecador você é, que nem a gente falou no começo, né? É verdade. Você fala, nossa, que bom que eu não tenho essas características dele, que ele é o Todo-Poderoso, né? Exatamente. E é uma bênção. Ô, Samuel, essa pergunta é meio óbvia, mas eu queria te perguntar o seguinte: por que Deus quis que a gente refletisse só algumas coisas dele e não todas? Primeiro, por conta da essência dele, né? Ele é Deus, né? Nós somos apenas criaturas. Isso tem que ficar na nossa mente. Às vezes, Lídia, isso não é óbvio para alguns. Né? Às vezes, essa pergunta é pertinente, é boa. porque às vezes isso não é óbvio para alguns. Parece que algumas pessoas agem como o Todo-Poderoso, né? Um semideus. E, infelizmente, hoje em dia, tem algumas doutrinas chamadas doutrina do coaching, que, em certo aspecto, ela é boa, mas ela traz uma perspectiva de autossuficiência do ser humano e que isso fere os princípios bíblicos. Sabe? Quando eu comecei a estudar sobre coaching, sobre a teologia, existe a teologia do coaching, para você ter ideia. A teologia do coaching fala que você é o centro, fala que você tem a mesma importância do que Deus, do que Jesus Cristo. Cara, isso é um absurdo, Lídia. Então, essa pergunta é pertinente porque, entenda, nós somos criaturas de Deus. E você que é salvo, agora é filho adotivo dele. Mas não é, por ser filho adotivo, você não é Deus. Você não tem a mesma essência de Deus. Você vai continuar sendo criatura, sendo vasos, como a Bíblia vai nos mostrar, nós somos vasos de barros nas mãos do oleiro. Não foi isso que ele mostrou para o profeta? Nós somos vasos de barros na mão do oleiro. Por isso que Deus, aprove Deus, apenas que nós tenhamos alguns dos atributos, e não é plenamente os atributos, que são os atributos comunicáveis, como bondade, como misericórdia, como sabedoria. Nós temos, em certa medida, esses atributos. Por isso nós temos a imagem e semelhança de Deus. Mas nós não somos plenamente sábios, nós não somos plenamente bondosos, nós não somos plenamente alegres, nós não somos plenamente misericordiosos. Nós agimos com o coração duro. Às vezes nós estamos agindo com tristeza quando deveríamos agir com alegria. Às vezes, até a bondade, Lídia, pode ser egoísta. Imagina você, será que nós teríamos a mesma intensidade de ajudar o outro quando esse ajudar o outro nos faz mal? A bondade verdadeira é aquela que, independente da reação que eu vou sofrer, eu vou agir. Isso é a bondade verdadeira. Só Deus age assim. Nós não conseguimos agir assim, e muitas vezes, talvez algumas vezes sim, mas muitas das vezes não. Por isso que nós, até os atributos comunicáveis que Deus nos colocou no nosso coração, são imperfeitos, né? Sim. Por sermos imperfeitos. É verdade, esses atributos comunicáveis que Deus colocou no nosso coração, Samu, são os frutos do Espírito? É uma boa pergunta, viu? Em parte, Lídia, eles são sim. Em parte, eles são sim. Eu queria abrir aqui Gálatas 5, que fala sobre os atributos. Tem uma passagem de Gálatas 5 que eu gosto demais, que fala para carregarmos as cargas uns dos outros. É muito linda, mas não é essa que você vai ler. Eu só lembrei aqui enquanto você abria. Fala, amigo. Diz assim, olha, o versículo, Gálatas 5, versículo 20, a partir do 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito.
Lídia, o que mais me chama a atenção quando Paulo escreve essa passagem é que ele faz um paralelo entre as obras da carne e os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito são os frutos do Espírito, não são nós. Às vezes agimos com maldade, mas isso vem do Espírito Santo. O que eu quero ressaltar com isso, Lídia, é que para buscarmos, para nos aperfeiçoarmos nesses dons, nesses frutos do Espírito, devemos buscar o Espírito. Devemos empenhar em agir, em orar, em buscar a presença do nosso Deus, em nos aperfeiçoar, em buscarmos o enchimento do Espírito Santo, para que daí possamos refletir de forma mais contundente os frutos do Espírito. Você falou uma coisa interessante, Samuel, que sempre me chama a atenção, fala muito comigo, que é Jesus andava no deserto. Tem um trecho da Bíblia que fala que Jesus andava no deserto cheio do Espírito Santo. Foi quando Satanás foi tentar ele, né? Uhum. E isso sempre me chamou muito a atenção. Um dia até ouvi uma pregação falando sobre ser cheio do Espírito Santo. Você tocou agora nesse ponto, que eu acho interessante. E até ia perguntar antes, Jesus também tem todos os atributos de Deus, né? Essa é uma pergunta interessante. Jesus sendo Deus, ele tem né? os atributos tanto comunicáveis como incomunicáveis também, plenamente, né? Porque diferente de nós, ele foi 100% homem e 100% Deus, né? Exatamente. Então tem todos os atributos também, é um ponto que eu queria colocar. E ser cheio do Espírito Santo, né? A gente tem como buscar ser cheio ou encher, né? Porque quem recebe o Espírito Santo nunca acaba, sempre vai ter. Aí você vai enchendo ou vai ficar ali naquela... A gente olha, por exemplo, Lídia, quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que em alguns momentos cruciais de Atos, aqueles irmãos estavam com medo. Mas o interessante é que o texto vai dizer que quando eles se encheram do Espírito Santo, quando eles buscaram a presença do Senhor, eles tiveram intrepidez, ou seja, coragem de pregar o Evangelho. Então, sim, nós devemos buscar, sim, ser cheios do Espírito Santo. Ore a Deus, peça mais intrepidez a Deus, peça mais coragem a Deus para viver, para pregar o Evangelho, para falar do amor dele. A partir disso, Lídia, nós realmente estaremos cheios do Espírito Santo, ou seja, cheios de Deus, assim, né? Cheios de vontade de proclamar o Evangelho. O próprio pastor Ival fala assim, nós somos um missionário, então, se você é um missionário, busque a Deus, ser cheio do Espírito Santo, para falar do Evangelho, para ter coragem de proclamar o reino, né? Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. É verdade, é verdade. Isso tem muito a ver com avivamento também, né? Eu acho que as pessoas cheias do Espírito Santo produzirem um avivamento, né? Sim. Fica um desafio para a gente buscar mais, clamar mais, exatamente, né? Para se encher do Espírito Santo. Exatamente. Ô Samuel, e temos um salmo incrível, maravilhoso, Salmo 130. Terminou de falar dos Terminei. O Salmo 139. Eu queria que você falasse para a gente sobre os atributos que aparecem no Salmo 139. Eu, particularmente, amo o versículo 16 do Salmo 139, que fala que todos os teus dias foram escritos e determinados antes mesmo que nenhum deles houvesse. Ah, que isso, cara, coisa linda. Mas fala dos atributos. Lídia, esse salmo ele é muito bonito, muito especial, sabe? Se você quer conhecer mais de Deus, leia ele, né? Às vezes, eu lembro que tinha um jovem lá da igreja onde eu congregava, lá na João Pessoa, que ele começou a ler o Salmo 139. Ele falou assim, nossa, Samuel, Deus é tudo isso. Deus, é sério que Deus tem todo esse controle nas mãos? E eu fiquei encantado assim, com a perspectiva dele. Nossa, eu não conhecia Deus nesse aspecto, nessa profundidade. E o Salmo 139, ele é lindo, né? Ele é considerado um salmo de Davi. E diz o seguinte, olha. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda que a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já o conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim
se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me sondas, teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E aí vou terminar aqui no verso 18. Se os contaste, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tem ainda os outros versos, mas eu vou ficar só nesses. Nossa, se a gente parasse para meditar todo dia em cima desse salmo, já... Exatamente. A gente consegue dividir ele em 3 partes, Lídia. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 6, a gente vai perceber que Deus ele é onisciente. O texto vai dizer, olha, Deus conhece todas as coisas. Ele vai dizer também que o Senhor nos sonda e nos conhece. Ele diz que quando conhece mesmo quando está sentado ou está deitado. Interessante que o texto do versículo 3, ele esquadrinha o nosso andar e deitar, e conhece todos os nossos caminhos. Sabe o que vamos falar bem antes das palavras chegarem na nossa boca. Isso é onisciência, ele sabe de tudo. Deus ele é todo poderoso, ele sabe de tudo, todas as coisas. Se os adolescentes, os jovens, as pessoas têm dificuldade de aprender alguma coisa, Deus ele já sabe. Deus ele já sabe daquilo ali. É interessante ver Deus como todo, que sabe tudo. Isso é sensacional. Sensacional. Esse é o nosso Deus. No verso 7 ao verso 12, a gente consegue perceber a onipresença de Deus. O texto vai dizer que não existe lugar para onde possamos ir, lá Deus vai estar lá. A gente não consegue se ausentar da presença de Deus. Deus vai estar lá. Deus vai estar lá independente dos locais onde nós estejamos. Isso fala muito no meu coração, Lídia. Porque se uma pessoa que está triste, angustiada, pensa que está só, pensa que está desiludida, abandonada, pensa que não tem mais esperança para a sua vida, Deus está contigo. Deus está contigo. Deus quer cuidar da sua vida. E se entregue a Ele, abra o seu coração profundamente para Ele, porque Ele está com você. Você não está só. E você falou uma coisa interessante, se entrega a Ele, né? Eu lembro que esse Salmo 139:16 me deu muita força quando meu pai partiu, quando Deus levou meu pai, e eu sabia que Ele estava no controle de tudo, e Ele tinha escolhido Ele levar Ele, né? E assim, há poder nessa palavra. Quando você se entrega e confia verdadeiramente, há um poder que segura a sua mão. Você pode, que nem o Samuel falou, o que você está passando agora, vai saber que é a dor mais profunda que você está passando, mas há graça, há poder quando você confia e se entrega nos braços do Senhor, né? Isso é fenomenal. Acho que foi uma das intimidades mais profundas que eu desfrutei da palavra do Senhor, assim, na minha vida, né? Exatamente, Lídia. É poder, né, Samuel? Exatamente. E a última, do verso 13 ao verso 18, né, que eu li, a gente pode perceber a onipotência de Deus na criação. O que me chama mais atenção é o verso 16, né, o que você falou. Ai, eu amo. Ele mostra que Deus nos viu antes que nós existíssemos. Isso é onipotência. Que isso, cara. Isso é um Deus que é inenarrável. A gente não consegue descrever esse Deus. E é poesia, né? É poesia. Escreveu todos os teus dias, todos eles escritos e determinados antes que nenhum deles houvesse. Exatamente. Que isso, cara. Que isso coisa mais linda. Isso é poder. De Deus. Entendeu? Isso eu fico encantado quando eu vou para a Bíblia, né, e vou conhecer mais sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre os seus decretos, né, a sua providência com relação ao homem. E a gente deve pensar mais sobre os atributos de Deus. A gente deve conhecer mais sobre o nosso Deus. Só podemos dizer que amamos uma pessoa, nós conhecemos ela. Porque isso é hipocrisia. Se nós falamos que amamos alguém e não conhecemos ela, isso é hipocrisia. Isso não é verdade. E quando não há verdade, é hipocrisia. Entendeu? É verdade. Então, que nós possamos conhecer mais a Deus, nos aprofundar mais nesse conhecimento
maravilhoso, né? Paulo vai escrever um livro de Filipenses que, se fosse para confiar na carne, ele colocou várias coisas que ele era, né? Ele era hebreu de hebreu, ele era da tribo de Benjamim, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele aprendeu e era fariseu, né? O fariseu era uma das pessoas mais que esmeravam na palavra naquela época. Mas ele trocou tudo isso pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Cara, isso é sensacional. Isso deve falar muito ao nosso coração. No que nós estamos nos esmerando, né? No que nós estamos nos agarrando. Será que é em Deus, no conhecimento profundo de Deus, ou se nós estamos nos agarrando nas coisas da vida, né? É verdade. E quando você se joga assim, sem interesse nenhum, um amor despretensioso por amar mesmo a Deus, você começa a desfrutar daquilo que Deus fala. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Acho que eu confundi um pouco, mas é isso. Você começa a experimentar esse desfrute, essa promessa se cumprindo na sua vida, né? Exatamente. Aleide. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Exatamente. Mas isso é uma coisa despretensiosa, isso é uma coisa que você começa a desfrutar, você entrega tudo o que você tem e de repente você começa a desfrutar, não é de coisas que vão te fazer feliz, mas da presença de Deus. Exatamente. Né? Não falta mais nada quando você tem Deus, né? Exatamente. Com Deus não falta nada. Quando temos Deus no coração, quando realmente entendemos que somos filhos de Deus, resgatados pela mão poderosa de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, não nos falta mais nada. Nós já temos que a gente tem mais, muito mais, né, do que a gente merece. Né? Que coisa linda. Você falou de intimidade, Samuel. Eu queria lembrar de uma coisa. Eu trabalho com voz também. Eu acho que é muito interessante isso. Sabia que a nossa voz é igual à nossa impressão digital, né? Eu já falei isso aqui. Cada uma é única, não tem outra igual à sua, igual à minha, não tem. É igual à impressão digital. E eu acho bonito que uma vez eu ouvi alguém falando assim, quando você conhece um amigo seu, você pode estar lá nos fundos da sua casa, ele lá na frente no portão gritar, ô Lídia. E aí você vai reconhecer pela voz, né? É verdade. A identidade, a voz de Deus. E você falou intimidade, eu lembrei disso. O quanto a gente está ouvindo a voz do Senhor, exatamente. O quanto a gente está íntimo dele, sabe? Exatamente. O quanto a gente está buscando conhecer esse nosso melhor amigo. Não há amigo melhor que Deus, né? Exatamente. Lídia, eu não sei o que acontece com o cristianismo, né, com alguns cristãos, mas a gente deveria se esmerar mais em conhecer a Deus. Nossa, muito. A gente deveria estar mais ligados e preocupados em conhecer mais a Deus profundamente através das Sagradas Escrituras, porque é lá que Ele se revelou a nós. Nós devemos estar mais preocupados em conhecer profundamente o Deus em que servimos. Porque conhecendo ao Deus em que servimos, nós conhecemos, Lídia, profundamente quais são os caminhos, qual é o caminho que Ele tem proposto para nós viver aqui na Terra, né? Se nós nos preocupássemos mais em conhecer mais a Deus, independente das outras coisas da vida, né, nós seríamos os cristãos mais vigorosos na palavra, verdade. Mais felizes, mais contentes em saber que a mão poderosa dele está cuidando de nós e mais ativos na obra. É verdade. Mais ativos, proclamando o reino. Às vezes a gente tem timidez, medo, a gente tem receio em como é que a outra pessoa vai receber, mas quando estamos cheios de Deus, essas coisas são irrelevantes, porque Deus ele vai nos usar, independente de como está nosso coração assim, de medo, angústia, Ele vai nos usar para proclamar o reino dele, né? É verdade. Eu lembrei de um programa que nós temos aqui sobre os exercícios espirituais. Com o presbítero Milton Flávio, porque eu estava pensando em perguntar para o Samuel como que a pessoa pode fazer, quer procurar mais, quer estudar mais de Deus, quer conhecer mais a Deus, como ela pode fazer para conhecer mais a Deus? Eu lembrei desse programa dos exercícios espirituais, mas eu queria que você falasse também como a pessoa pode fazer. Lídia, a gente pode, primeiro, nos debruçar nas Sagradas Escrituras. Eu acho que primeira coisa do cristão é não apenas ler, Lídia. Meditar. É meditar. Às vezes o nosso problema é que nós só paramos para ler e não paramos para meditar no que aquele capítulo da Bíblia específico que você está lendo está falando. A gente passa só o olho assim, faz leitura dinâmica, pronto, já bati meu ponto aqui na leitura da palavra. E não é assim. O cristão deve realmente
se preocupar em se aprofundar em conhecer quem é Deus. Depois, a oração. A oração devemos, sim, buscar intimidade com Deus. Buscar ser cheios de Deus. Não adianta só a mente funcionar com relação ao conteúdo, mas se o nosso coração não estiver queimando, né, por Deus, pela sua vontade, por cumprir os seus propósitos, não vai adiantar muito, não. Então, devemos sim conhecer, devemos sim colocar em prática, devemos viver uma vida em comunhão com Deus. E, Lídia, eu também acho que é muito válido pegar livros de teólogos conhecidos, sabe? Verdade. Teólogos que, de fato, são tementes a Deus, né? Para conhecer mais de Deus, né? Isso é válido também. Então, a gente deve realmente se preocupar com a nossa vida devocional, com a nossa vida diária, né, com relação a Deus. Verdade, muito bem falado. Se deixar, eu ia ficar o dia inteiro aqui com o Samuel falando, ainda bem que ele trabalha aqui. É muito interessante, gente. Vou abrir aqui a gente produzindo conteúdo e tal, várias coisas acontecem no dia que a gente fica trocando umas ideias, assim, é muito gostoso, porque isso é uma forma de aproximar de Deus, né? Vamos lá, depois o Samuel falou em livros, daqui a pouco eu tenho uma dica de livro preciosa aí para você, mas antes eu quero pedir para você, Samuel, deixar um recado, falar uma mensagem para quem está nos assistindo agora. Eu estou vendo aqui os recados, daqui a pouco eu vou ler os recadinhos de vocês aqui, eu estou vendo muita gente participando, a Ivanete, a Vânia Julião, a Débora, muita gente, o Leonardo Palmeira também. Gente, como é gostoso ter a companhia de vocês aqui. Agora o Samuel vai dar um recadinho para você que está nos assistindo, uma mensagem com todo amor e carinho. Né, Samu? Vamos lá. Quando nós somos criança, né, nós vemos os nossos pais como heróis. Mas quando a gente cresce, apesar de vermos ainda como heróis, a gente vê que eles têm falhas, que eles têm erros, que eles erram. Mas com Deus é diferente, Lídia. Na perspectiva que Deus é nosso Pai, quanto mais conhecemos dele, vemos que ele é extraordinário. Quanto mais temos comunhão com ele, desfrutamos de momentos únicos com o nosso Criador. Verdade. Quanto mais nos debruçamos nas Sagradas Escrituras, vemos que a sua poderosa mão tem guiado o seu povo. E, de certo, ele vai cumprir todos os seus propósitos. Então, essa é a mensagem final. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja colocando no nosso coração mais vontade em conhecê-lo e se aprofundar nele. Que bênção, Samuel, fenomenal, muito bom falar sobre os atributos de Deus, né? Quero te agradecer por você estar sempre disposto a trazer uma palavra, sempre disposto a ajudar, sempre, o Samuel tem sempre um sim, o Samuel nunca tem um não, é uma bênção na nossa vida. Obrigada, Samu. Eu agradeço, Lídia, muito obrigado por esse momento especial, que Deus continue nos abençoando e usando profundamente a IPPTV para levar a mensagem do Evangelho. Amém, que a gente não estrague, né, amigo? É verdade. Muito bom, é isso aí, gente, que delícia! Você gostou tanto quanto eu? Deixa eu te falar uma coisa. A Cláudia, ela todo dia ela traz aqui uma boa ideia pra gente. E hoje ela veio falar de exercícios diários. Presta atenção nesse recadinho da Cláudia. Fala aí, Cláudia. Oi, gente, bom dia! Você está com vontade de fazer algo diferente? Então pega essa boa ideia que a gente preparou para você. Andar de bicicleta, correr de patins, fazer manobras de skate, aprender uma luta, fazer uma aula de dança, tudo isso pode ser muito divertido e coloca todo o corpo em movimento. Pode melhorar sua saúde, seu sono, seus momentos sociais e seu estado emocional. Já fez alguma coisa dessas que eu falei e depois você parou? Às vezes a gente está tão entulhado na rotina, nas obrigações e no trabalho e a gente esquece de descansar. Então, se você quer relaxar a mente e não sabe fazer algumas dessas coisas, desafie-se. Aprenda a andar de bicicleta ou patins. Arrisque-se em algo que você ache divertido. Você pode levar seus filhos ou seu irmão, amigos e até os seus pais para fazer isso junto com você. Essa foi a boa ideia de hoje. Não esquece de contar aqui nos comentários como foi essa experiência para você. E você também pode falar para a gente o que mais você quer saber para que a gente te traga uma boa ideia. Tchau, pessoal!
Muito bom, Cláudia. E importante lembrar, como a gente falou agora, que os exercícios importantes para a nossa vida não são somente os exercícios físicos, que são muito importantes. Também você viu aí a Cláudia falando no parque, dar uma volta de patins, de bicicleta. Isso muda a vida, como os exercícios espirituais mudam a nossa vida também. Então fica a dica, uma boa ideia. E assim, não está com vontade? Se esforça um pouquinho. A palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, quando a gente esforça, há uma consequência disso e começa a vir vontade, começa a gente a criar disposição, assim, é sobrenatural. Isso tanto para o espiritual quanto para o físico. É verdade. E eu quero falar para você agora, eu falei antes sobre a dica de livro, e a dica de livro que nós temos hoje é Uma Glória Peculiar, do John Piper. Esse livro é incrível, gente. Está aparecendo aí na sua tela. A glória de Deus vista nas Escrituras. Deus mesmo providenciou um meio para que todos os povos indistintivamente conheçam a Bíblia, a palavra de Deus. John Piper, ele tem dedicado a sua vida para ensinar que a glória de Deus é o objeto da felicidade da alma, é isso mesmo. Agora, nesse livro, ele ensina que esta mesma glória de Deus é a base da certeza da mente. O argumento de Piper é que a glória de Deus brilha por toda a sua palavra revelada, e é o Espírito de Deus quem ilumina os olhos e os corações, dando entendimento ao ensino das Escrituras, que se auto-autenticam e dão certeza à mente e satisfação do coração. Segurança e alegria se encontram na glória peculiar de Deus que se vê nas Escrituras. Essa é a dica de livro de hoje, Uma Glória Peculiar, do John Piper. Uma leitura indispensável, gente, para quem gosta das dicas de livro de hoje, das dicas de livro aqui, essa é a dica preciosa. Muito bom. Tá gostando? Deixe seu recadinho aqui, fala pra gente saber. E outra, tem ideia de tema, gente? Queria pedir isso para vocês. Se tiver ideia de temas, fala pra gente também, que a gente vai anotando tudo. Eu tenho um aviso importantíssimo, algo muito esperado por nós, que é a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, que vai acontecer do dia 1º a 3 de janeiro. Vai ser a 3ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Cheio do Espírito, e vai acontecer ao vivo pelo canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O nosso objetivo é aprofundarmos a compreensão desse importante tema que às vezes é polêmico em nosso meio, mas de grande importância. Olha só, presta atenção nos nomes que estarão pregando, estarão trazendo a palavra aqui nos dias dessa conferência. Reverendo Arival Dias Casimiro, Reverendo Augustus Nicodemos, Reverendo Hernandes Dias Lopes, Pastor Jeremias Pereira, Pastor Paulo Júnior, Pastor Jung Ko e Pastor Ronaldo Lidório. Avise seus amigos, gente, sobre essa conferência e compartilhe também em suas redes sociais. A gente divulgou isso aí, já está despertando muito interesse. E eu vou te falar uma coisa, quanto antes você se inscrever, melhor, porque depois acaba as vagas, gente, e não tem mais o que fazer. As vagas são limitadas, então fica de olho aí nas nossas redes sociais para quando soltarem as inscrições, você já se inscrever e não perder. É isso aí, gente. Muito bom, né? Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. E eu tenho trazido aqui todos os dias um pedido de oração do site Portas Abertas. E que todos os dias tem um pedido de oração e eu decidi compartilhar isso com vocês. Hoje, o pedido de oração é pelos novos convertidos do Brunei. Hoje, segunda, dia 7 de dezembro, se ex-cristãos muçulmanos forem descobertos comemorando o Natal, eles podem pegar 5 anos de prisão e receber multa de $20 mil. E o pedido de oração é esse, é para a gente clamar para que eles sejam protegidos e fortalecidos por Cristo. Esse site, Portas Abertas, ele nos traz muitas informações sobre os cristãos perseguidos. Então, fica aí o pedido de oração hoje pelos cristãos do Brunei. Muito bom, né, gente? E agora, vamos falar de festa, né? Quem está de aniversário hoje? Vamos lá aos aniversariantes do dia.
Parabéns para o Alessandro Gregori Filho, também para Carolina Mendes Ribeiro, para Gabriela Gontijo, para Marta Verdugo, falei certo agora. Para o Paulo Fonseca Filho, feliz aniversário para você. São membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que aniversariam hoje. E receba o nosso abraço com carinho. Que Deus abençoe seu ano novo, que seja cheio de novidade de vida, cheio das bênçãos do Senhor e que seja para a glória dele. E que venham muitos, né, para a glória do Senhor. E se você está em casa aí, também está de aniversário, receba o nosso abraço também com muito amor e carinho de toda a equipe do Manhã IPP da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E é isso aí, gente. Quero dizer a você que hoje à noite tem Conexão com Deus, às 20 horas, com o reverendo Hernandes Dias Lopes, com o tema, olha o tema que ele vai abordar, Jesus, o bom pastor das ovelhas, um tema muito bom que o reverendo Hernandes Dias Lopes trará hoje no Conexão com Deus, às 20 horas. E eu quero lembrar que se você quer participar, precisa se inscrever, né, online no site ippinheiros.org.br/cultos. Lembrando também que as vagas são limitadas e acabam rápido. Então, quanto antes você se inscrever, melhor. Gente, muito bom estar com você nessa manhã. Obrigado pelo seu carinho, sua companhia. Eu amo a sua presença, nós amamos, mas o que eu amo mais que tudo é ver a palavra de Deus sendo levada com tanto amor, carinho e respeito, assim como a Igreja Presbiteriana tem feito através desse canal. E eu peço a Deus que não nos deixe atrapalhar isso que Deus tem feito, né? Que Ele possa usar cada vez mais. Eu espero de todo coração que essa mensagem tenha falado ao seu coração. E a gente continua aqui com uma programação 24 horas, com conteúdo cristocêntrico, que vai edificar a sua vida, vai te fazer você conhecer mais de Deus, mais quem é Deus, sobre os atributos de Deus. Está tudo aí, ó, espalhado no meio desse conteúdo todo, feito com carinho para você. Amanhã estarei de volta, mais à tarde tem Tainá ao vivo aqui com Sempre Juntos também. E tem muito conteúdo aqui para você. Fique com Deus e eu espero você amanhã de manhã às 10 horas aqui. Tchau, tchau.